A conversa sobre inteligência artificial nas empresas, olha, mudou de patamar. O desafio hoje não é mais ter acesso à tecnologia, porque, vamos ser sinceros, ela já está em todo lugar. A verdadeira questão agora é outra: quem está no comando? Hoje a gente vai analisar por que a liderança, e não só a automação, é o ativo mais crítico na era da IA. Vamos começar com aquela pergunta que muitos líderes às vezes até evitam. Pense um pouquinho. Se o CEO perguntasse agora, nesse exato momento, quem é o dono da estratégia, da governança e do retorno sobre investimento de IA na organização, existiria uma resposta única? Uma resposta clara? Se a resposta demorou para vir, ou foi um depende, então essa análise aqui vai ser bem útil. Porque esse cenário aqui, essa é a realidade na maioria dos lugares. A IA se espalhou de uma forma orgânica, quase como um vírus. O marketing está lá testando uma ferramenta para gerar posts. Enquanto isso, vendas usa outra para qualificar leads. E o RH experimenta uma terceira para triagem de currículos. Sabe como é, né? Cada um no seu quadrado, sem uma visão do todo e, o mais importante, sem um dono claro. E essa descentralização, claro, começa a criar problemas bem rápido. A gente vê uma proliferação de ferramentas, muitas vezes fazendo a mesma coisa, gerando custos que ninguém vê, mas que se acumulam. E pior, equipes inteiras usando prompts sem nenhuma validação, copiando e colando informações estratégicas do negócio em plataformas públicas sem nem pensar duas vezes. E a situação escala rápido para riscos bem graves. Imagina só a cena, um analista colando o rascunho de um contrato super confidencial numa ferramenta online só para melhorar a redação. Ou então, uma automação sendo criada para falar com clientes sem nenhuma métrica para saber se ela está ajudando ou, na verdade, frustrando quem mais importa para o negócio. E aqui a gente chega no ponto crucial. Essa experimentação toda, sem nenhum controle, que muitas vezes é até celebrada como agilidade, não é inovação. Na verdade, é a criação de uma dívida de risco. Um risco que cresce ali, quietinho, espalhado pela empresa e que uma hora, inevitavelmente, vai aparecer. O erro fundamental por trás desse caos todo é um erro de percepção. É enxergar a IA como se fosse só mais um software que se compra, ou um projeto com data para começar e acabar. Ou, o que é talvez o mais perigoso, ver como um laboratório de experimentos sem fim, que consome recurso, consome atenção, mas que nunca se conecta de verdade com a estratégia do negócio. E essa é a virada de chave indispensável. Inteligência artificial não é um projeto de TI, é uma função de negócio. Uma função permanente, estratégica, tão vital quanto finanças, operações ou marketing. E como qualquer função estratégica, exige gestão, direção e responsabilidade contínuas. Então, se o problema é a falta de uma liderança central e estratégica, a solução, por consequência, é a criação de uma. Uma liderança que seja capaz de transformar esse caos todo em vantagem competitiva de verdade. E esse líder é o Chief AI Officer, o CAO. O mais interessante nessa definição é a palavra conecta. O CAO não vive só no mundo dos algoritmos e também não vive só no mundo das planilhas de resultado. Essa pessoa é a ponte entre os dois mundos. Ela traduz as metas de negócio em diretrizes para a tecnologia e traduz o potencial da tecnologia em oportunidades reais de negócio. E olha, é muito importante desmistificar esse papel. O valor do Caio não está em saber qual é a última ferramenta da moda. O valor dele está em definir como a IA pode, por exemplo, reduzir o custo de aquisição de clientes em 15% e, ao mesmo tempo, garantir que os riscos de privacidade e segurança estejam sendo gerenciados. Ele é o dono da estratégia e o responsável final pelo retorno sobre o investimento. Ponto. Bom, uma solução para ser clara, né? Contratar um Caio. Só que, na prática, a maioria das empresas encontra um obstáculo bem grande nesse ponto. Encontrar um profissional que consiga combinar fluência em negócios, profundidade técnica e visão de governança é como achar uma agulha num palheiro. O mercado para esses executivos é global, super competitivo, o que joga os salários lá para cima, a níveis que são proibitivos para muitas empresas. E o risco de errar na contratação é enorme. Pode atrasar a estratégia da empresa em anos. E é diante desse desafio que surge um modelo mais flexível, mais pragmático. Uma forma de ter acesso a essa liderança estratégica sem os custos e riscos gigantes da contratação tradicional. Com o modelo as a service, o foco muda completamente. A gente para de pensar no cargo e foca no resultado. Não se está comprando um executivo em tempo integral, mas sim contratando a entrega de uma estratégia, a gestão de um portfólio de projetos e, o mais importante, a geração de valor que dá para medir.
tudo com ciclos curtos e métricas bem claras. E na prática, como é que isso funciona? Pensa no sprint de liderança. Em vez de levar 1 ano para contratar alguém, nos primeiros 90 dias já se tem um diagnóstico, uma estratégia alinhada ao negócio e uma lista de casos de uso priorizados pelo potencial de impacto. A partir daí, é foco total na execução, desenvolver provas de conceito rápidas e só escalar aquilo que demonstra um ROI claro e direto. O resultado dessa abordagem é uma transformação fundamental. É a passagem de um ambiente reativo, cheio de risco, para um ambiente de escala consciente e de controle estratégico. E essa tabela aqui resume bem a mudança. Onde antes existia uma IA descontrolada, agora existe um dono, existe responsabilidade. Onde as decisões eram baseadas na intuição, no vamos tentar para ver, agora são guiadas por dados. A mudança fundamental é sair da reatividade e ir para a proatividade. A empresa para de ser surpreendida pela IA e passa a desenhar o seu futuro com ela. Essa frase captura a essência do valor estratégico. Porque acelerar na direção errada pode significar investir milhões numa tecnologia que irrita os clientes ou que cria um problema legal gigantesco lá na frente. O papel da liderança aqui não é ser um acelerador cego, mas sim um leme, um guia estratégico, garantindo que velocidade e direção andem sempre juntas. E com isso, a gente volta lá para o início, mas agora com uma urgência diferente. A adoção da tecnologia já é um fato. A pergunta que vai definir quem ganha e quem perde na próxima década é essa. Quem está no comando, transformando todo esse potencial em resultado e gerenciando o risco que vem junto com essa transformação? E fica aqui uma reflexão final. A IA é um amplificador poderosíssimo. Ela vai amplificar o que já existe na organização. Se existe uma estratégia clara, ela vai amplificar essa estratégia. Se existe o caos, ela vai amplificar o caos. A liderança é o que garante que se está amplificando o sinal certo.